Boa noite, pessoal. Nós retomamos as atividades do programa cristão de cuidado familiar, agora nessa forma online. É diferente, mas eu tenho certeza que a gente está alcançando agora um número maior de pessoas, porque aí todos podem assistir. A gente tinha um grupo vindo aí de Itaberaí, agora vão poder assistir em casa. Eu tenho certeza que, apesar da gente preferir tudo ao vivo, embora a gente sinta muita falta dos abraços e da convivência, e isso, de fato, é uma perda. Por outro lado, a gente vai ter alguns ganhos, né? E hoje nós vamos retomar com um tema que é relevante para todas as pessoas, mesmo para aqueles que não são cuidadores, pessoas que estão na idade adulta. Na verdade, queda acontece com todo mundo que está de pé. Então, a gente precisa pensar em prevenir, né? A diferença é que quando a gente é aprendiz a caminhar, quando é criancinha e cai, a gente está pronto para ficar novinho. E a queda é menos alta, né? Então o acidente é menos grave, o trauma é bem menor. Mas esse é um tema relevante. Eu gosto sempre de mencionar a queda do Fidel Castro, um homem forte, alto, forte fisicamente, forte politicamente e que levou uma queda. Tropeçou num fio, numa palestra. E esse fio derrubou literalmente Fidel Castro, né? Ele perdeu o seu posto, o seu poder, nunca mais se levantou para voltar a andar. Uma pessoa forte, não é porque ele fosse um velho frágil. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender a evitar, né, Denícia? E para falar sobre esse tema, a gente tem aqui a professora, doutora Denícia. Ela é professora hoje, coordenadora do programa de pós-graduação ali, na sua área. E obrigada por aceitar nosso convite. Ela também é que é membro da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Goiânia, e tem um papel aqui importante. E a gente sempre fica muito feliz de você estar aqui, viu? Obrigada, Janine. E já está com a palavra. Boa noite. Boa noite. Boa noite a você que está em casa nesse tempo de isolamento social. E pedimos licença para entrar na sua casa hoje para a gente conversar sobre um assunto tão importante para a qualidade de vida do idoso, do adulto, como a Janine disse, tão importante para a qualidade de vida, que é queda. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quedas. Eu trouxe uma apresentação em PowerPoint, mas Janine vai ficar à vontade para fazer as interferências, perguntar, e a gente vai fazendo um bate-papo aqui, ok? Quero dizer para vocês de onde eu estou falando, qual é a visão da minha janela. Primeiro, falo como enfermeira há 40 anos, que nessa trajetória cuidei de alguns idosos. Segundo, falo como pesquisadora. Recentemente, empreendi uma pesquisa sobre mortes de idosos por quedas, com dados do DataSUS, dados nacionais. Terceiro, como filha de idosa. Tenho uma mãe de 65 anos, e que já tem caído algumas vezes. E quarto, porque eu também já sou uma pessoa idosa, então já sinto as dificuldades de equilíbrio, não é mais quando era criança ou jovenzinha. Então é desse lugar que eu pretendo conversar com vocês nessa noite. Queda, ela é considerada uma síndrome geriátrica, porque normalmente ela vem acompanhado com outras coisas, um desequilíbrio, uma obstrução no caminho, o uso de medicamentos, então é um conjunto de coisas que levam à queda. Então ela é considerada como uma síndrome geriátrica e que tem, logicamente, maior incidência em idosos, embora todo mundo pode cair. E aí, eu quero começar trazendo para vocês os dados da pesquisa que nós realizamos em 2019. Pegamos todos os dados do DataSUS, do Sistema de Informação de Mortalidade, que tem esse registro em nível nacional, dados de todas as regiões do país, e
fomos ver como estava a mortalidade por quedas entre idosos no Brasil. E nós encontramos dados assustadores. Primeiro, nós pegamos um período de 2008 a 2016. 2008, porque foi quando o sistema de informação melhorou a captação dos dados. Então, a gente tinha informações mais robustas. E 2016, porque quando a gente coletou os dados, estava em meados de 2017, não tinha completado o ano. Então, pegamos, são 9 anos de estudo, e nesse período, nós encontramos 231.878 óbitos de idosos por causas externas. Causas externas entra quedas, acidentes na rua, suicídio, violência. E, dentre esse número de mortes nesse período por causas externas, nós encontramos 72.234 mortes só por quedas em idosos. Isso representou, do total de quedas de mortes por causas externas, 31,15% de mortes por quedas. Então, a gente pensa que é uma coisa simples, né? Caí, machuquei, mas logo passa, mas está levando à morte de muitos idosos. E observamos, como a gente fez uma análise de um período de 9 anos, nós observamos que com o aumento, a cada ano, progressivamente, houve aumento de mortes por quedas em idosos no Brasil. E com uma variação, quando a gente comparou 2008 com 2016, o último ano, teve uma variação de 50,5% de mortes. Ou seja, é um problema que tem aumentado. Provavelmente porque também a população está vivendo mais. Hoje nós temos muito mais idosos do que antes. E, por incrível que pareça, isso mostra dados semelhantes ao dos Estados Unidos, a maioria das quedas ocorre no domicílio, dentro de casa. E nós encontramos esse mesmo dado aqui. As quedas que levaram à morte ocorreram, em sua maioria, dentro de casa. Ou seja, no ambiente familiar, doméstico, ao realizar atividades como ir ao banheiro, tomar banho, dormir, comer, andar e levantar. Então, o perigo não mora ao lado, o perigo mora dentro de casa. Então, Denise, eu acho curioso, porque é o seguinte, as pessoas acham que é na rua, né? Tem gente que nem deixa o idoso sair, porque na rua o risco de queda, olha, geralmente quando a pessoa está na rua, ela presta muita atenção, ela tem medo também de cair. Já dentro de casa, ela está distraída desse assunto, né? E muitas vezes é o tapete que vai derrubar ela, muitas vezes ela não tem uma barra para se apoiar lá no banheiro, e aí a gente ouve um dado desse, fica pensando coisas que seriam tão fáceis de ser evitadas, né? Janine, você traz um aspecto fundamental. Está em casa e ele tem total confiança no ambiente dele, ele conhece cada detalhe. Mas basta ter um brinquedo do neto no meio da casa, um tapete fora do lugar, que ele tropeça. E o problema da autoconfiança no idoso, ela tem conferido muito mais um aumento no número de quedas. Porque ele pensa assim, não, isso eu posso fazer, eu tenho segurança, eu vou subir nesse banco, mas eu subo com segurança. Eu vou subir nessa escada, ou eu vou subir na jabuticabeira para chupar jabuticaba, que é tão bom, mas eu tenho segurança, eu subo porque eu tenho segurança. Então, esse é um grande problema. Só que essa segurança, eu posso até sentir que eu tenho, mas a minha musculatura, o meu equilíbrio já não me ajuda mais. Quando a gente está na clínica, a gente ouve muito assim, mas eu fiz isso a vida toda. Falei, mas a vida toda você não tinha mais de 80, né? Então, a gente precisa saber mudar, né? Exatamente, Janine. E falar em maior de 80, esse número de mortes por quedas no Brasil, que nós buscamos, e aí é tão importante a gente se basear em pesquisas, Janine disse aqui, a gente acha que acontece mais na rua. Não é, e as pesquisas mostraram isso.
a maior incidência nos idosos com mais de 80 anos. Então, ou seja, quanto maior a idade, maiores dificuldades de equilíbrio, perda de massa muscular. Então, tudo facilita. Maior tonteiras, vertigens, que facilitam as quedas. Também, muito maior o número de casos em mulheres. Mulheres morreram muito mais por queda, mulheres idosas, do que os homens idosos. E aí, a gente foi buscar na literatura o que leva a esse maior número de mortes por quedas em idosos. Tem um componente muito grande que é o hormonal. A mulher na pós-menopausa, ela tem muito mais osteoporose do que o homem, embora o homem também tenha osteoporose. Então, os ossos ficam mais frágeis. Qualquer queda, ela tem uma fratura por conta da osteoporose. E sarcopenia. Também. Então, mulher tem que fazer exercício com resistência, né? Muita, muita. E aí a gente está aqui com Janine, que é terapeuta ocupacional, e ela sabe disso, o quanto é importante essa atividade física, porque ela vai fazendo uma conformação óssea para diminuir a osteoporose. E um dado curioso que nós encontramos, que as mortes em idosos maiores em mulheres com mais de 80 anos e que vivem só, sem companheiro. Ou eram divorciadas, ou eram separadas, ou viúvas. Então, parece que ter um companheiro é um fator protetor. Porque ajuda, porque adverte, porque dá a mão para segurar. Então, esses são dados que nós encontramos, bastante interessantes. E por que eu trouxe isso aqui, dados dessa pesquisa? Porque a gente precisa saber o que está acontecendo. Isso nos ajuda a tomar medidas de proteção. Porque quando eu tenho queda, a gente tem consequências que podem ser temporárias, mas eu tenho consequências que podem ser permanentes. Por exemplo, tem gente que quebrou o fêmur, idoso quando cai, quebra a cabeça do fêmur, porque é uma região mais fina, que aguenta um grande peso e mais frágil, então ela quebra. Faz cirurgia, vai para uma cadeira de roda, usa muleta, isso pode ser temporário, mas há pessoas que nunca mais voltam a andar e fica permanentemente usando cadeiras de roda. Então, as consequências das quedas são muito grandes e isso interfere na qualidade de vida do idoso. Aquele idoso que ainda era ativo, que dava conta de fazer as atividades de vida diária, como vestir, tomar banho, se trocar, às vezes ele passa a ser dependente e não conseguir mais fazer essas atividades. Então, toda queda tem consequência. Então, e Denise, quem não caiu ainda? deixa eu Qual só idoso? aproveitar para fazer um gancho aí, né? Tem pessoas que detestam depender dos outros. Então, tem uma coisa para pegar em cima do armário, não quer pedir para o filho que foi lá, ou para a filha, para pegar para ela. Não, porque eu não preciso, eu sempre fiz isso. Olha, por não querer depender de uma ajuda tão simples, né? Alguém pegar para você, depois pode ser necessário ajuda por muito tempo, e é possível até que para sempre, permanentemente, de alguém que cuide, por causa de uma queda que podia perfeitamente ser evitada. Tem uns idosos que querem subir na escada para arrumar o telhado, né? Tem mais de 80 anos, mas eu sempre fiz isso. Gente, mas agora você deve ter um filho, um genro, alguém que você pode pedir, até uma pessoa que você contrata para fazer isso. Isso tem um custo, em todos os aspectos, muito mais barato do que sofrer uma queda, né? E a Janine falou aqui de subiu na escada, subiu no banquinho, mas a maioria das quedas ocorre em idosos da própria altura. Não precisa nem subir. Agora, imagine subindo. E ela disse uma coisa importante. O idoso, ele é resistente a pedir ajuda, ele quer ser independente, e ele não quer largar a mão dessa independência. Então, aquilo que ele pode ajudar
pedir ajuda, ele não pede. Até porque ele quer provar para ele mesmo que ele ainda dá conta. Mas isso pode trazer prejuízos depois. Olha, às vezes eu vou muito na casa da minha mãe ajudá-la, ela faz 95 anos, a semana que vem. E se eu estou na cozinha com ela e cai alguma coisa, ela é muito mais ágil do que eu. Quando eu vou abaixar para pegar, ela já abaixou primeiro. Eu digo, mãe, eu estou do seu lado, por que não me deixa apanhar? Mas, então assim, ainda posso fazer. Mas precisamos tomar cuidado com isso. Agora, tem um detalhe. Nós vimos o número de mortes por quedas em idosos. Mas queda é um evento prevenível. E é isso que nós vamos discutir um pouco mais agora. Então, se eu posso prevenir uma queda e evitar chegar a uma consequência, a uma dependência e até a morte, então nós vamos fazer isso. É a melhor coisa. E nós já falamos, à medida que a idade avança, o risco de quedas se torna maior. E nós vamos ver, aí a gente tem algumas causas que são internas do nosso organismo e outras que são externas. A gente vai conversar um pouquinho sobre elas para depois a gente chegar nas medidas de proteção. Então, uma das causas internas é a perda de força muscular. Quanto mais eu fico parada, mais a minha musculatura vai atrofiando e eu vou perdendo força. E com o próprio passar do tempo, nós também vamos perdendo força muscular. Daí, o que a Janine já explicou aqui, reforçou, a importância das atividades físicas, porque mantém a força muscular. Na hora de uma queda, se você tem força muscular, você se equilibra muito mais fácil. Aumento de tontura e desequilíbrio. Nessa idade, já tem labirintite. Às vezes, uma mudança brusca, mesmo que não tenha labirintite, uma mudança brusca de posição, dá uma tontura. Você fica deitado muito tempo à noite, ou mesmo durante o dia se deita para uma soneca. Quando levanta, precisa esperar o corpo se reorganizar, porque se levantar de imediato, especialmente o idoso, vai ter uma tontura. E uma tontura, se não tem equilíbrio, leva à queda. Então, essas são causas internas do seu próprio organismo. Outras causas internas é a incontinência urinária, que até vocês deverão ter ainda uma aula sobre incontinência urinária, que é muito comum no idoso. Exatamente, a musculatura do assoalho pélvico também vai ficando frágil, fraca, e o idoso não consegue mais segurar a urina. Então, ele tem uma urgência, a hora que ele sente vontade de urinar, ele tem que sair cruzando as pernas, segurando, porque senão vai sair urina antes dele chegar ao banheiro. E aí ele precisa ir mais rápido para o banheiro. E aí, nesse trajeto do banheiro, ele pode cair. Então, prestem bastante atenção, não percam a aula da fisioterapeuta, da Gabriela, que vai falar um pouco sobre incontinência urinária e é tão importante nessa fase da vida. Ainda de causas internas, a gente vai diminuindo a acuidade visual, vai enxergando cada vez menos. Mesmo trocando os óculos, já não é a mesma coisa. Às vezes tem uma catarata que atrapalha. Então, é bom um acompanhamento médico para melhorar o seu campo visual. Às vezes eu vou descer, tem um degrau, eu não vejo. Então, tudo isso leva ao aumento de quedas. A diminuição da acuidade auditiva. A pessoa chama, não ouço. Ou chega uma pessoa daqui e fala comigo, eu senti que o som veio de cá. E eu viro para cá. Então, são movimentos que eu faço que me levam, às vezes, à queda, porque não estou ouvindo bem. E aí, precisa cuidar disso. Eu sei que os idosos têm muita rejeição a aparelhos auditivos, e realmente eles são muito difíceis de adaptar mesmo.
eu acompanho o idoso de perto e até não idosos que precisam de aparelhos, e é uma luta, esse aparelho desregula, mas é necessário para poder ouvir e não se sentir isolado do seu meio e também evita quedas. E tem uma outra coisa, os idosos ficam muito tempo sozinhos em casa. A família tem que sair para trabalhar. Na maioria das vezes já é um idoso que mora com os filhos saem para trabalhar e ele fica só muito tempo. Então, isso também tem sido causas que têm levado a quedas. E nas causas internas, uma coisa muito comum, que a gente chama de polifarmácia. Uso de muitos medicamentos. Se você acompanhar a rotina de um idoso de manhã, você vai pôr no medicamento na mão dele, tem de 5 a 8 medicamentos que ele toma por vez, e não é só pela manhã. Então, ele vai no ortopedista, ele passa alguns medicamentos, ele vai no reumatologista, vem outros medicamentos, ele vai no cardiologista, vem outros, e às vezes até a incompatibilidade de algum com o outro. E isso pode levar à tontura, à perda do equilíbrio, à diminuição da força muscular, e que tudo isso afeta e contribui para quedas. A outra coisa são doenças que aparecem com a idade, as doenças crônicas. E hoje está tão comum o mal de Alzheimer, as próprias diabetes, hipertensão, as artroses, tudo são problemas que dificultam a movimentação, a mobilidade e que contribuem para quedas. Ainda das causas internas, e a gente já falou isso quando disse que era maior as mortes em mulheres por quedas, são as alterações hormonais, especialmente na menopausa. Então, a mulher precisa fazer um acompanhamento com o ginecologista para ver como é que estão os seus hormônios, se precisa fazer reposição de cálcio, se precisa fazer reposição de vitamina D, para não deixar que essa osteoporose avance com muita intensidade, porque aí qualquer queda, qualquer tropeço é risco de queda. Sem contar que, dependendo do nível da osteoporose, pode ter fratura até sem cair, que a gente chama de fratura patológica. Mas nem caiu, como teve uma fratura? Por conta do alto nível de osteoporose. E aí entra muita vitamina D. Os nossos alimentos, normalmente, têm a provitamina D. Mas, para aproveitar essa vitamina D que tem nos alimentos, eu preciso comer o alimento, mas eu também preciso me expor ao sol. Porque é com a exposição do sol que a provitamina D se transforma em vitamina D. E aí é reaproveitada pelo meu organismo. Daí toda aquela recomendação, precisa tomar sol antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Então, esse sol é importante, vai ao quintal, dá uma volta, de preferência caminhar no sol. O caminhar exige um impacto ósseo, e esse impacto vai fazendo uma conformação óssea e ajudando a diminuir essa osteoporose. Então, é muito importante isso, somado à atividade física. E aí, vamos lembrar do projeto Vitalidade, que nós temos na igreja, né, Janine, que é uma bênção e que tem ajudado muita gente, que além da atividade física, tem também a socialização, sim, que é muito importante para o idoso. Conversar com outras pessoas. Claro que nesse tempo de isolamento social não é possível, mas tenho visto Janine com todo cuidado postando vídeos. Então, aproveita, olha para esse vídeo, não é a mesma coisa, né? Vamos lá. Mas é o que temos para o momento. Então, vamos fazer, senão vai começar dor para todo lado, dificuldade para caminhar. Então, é muito importante essa atividade física. Agora, vamos falar, então, das causas externas, e que tem muito a ver com o ambiente que o idoso vive. Primeiro, às vezes a iluminação é inadequada, não ajuda, especialmente à noite, quando levanta para ir ao banheiro. Superfície escorregadia,
Felizmente, hoje não se usa mais cera. Eu ainda vivi o tempo em que as casas eram de vermelhão e se passava cera e lustrava, né, para ficar brilhando, e aquilo escorregava muito. Então, de preferência, pisos menos escorregadios, de preferência até se pudesse trocar, né, antiderrapante. Tapetes soltos e com dobras. Tapete no ambiente doméstico é o maior causador de quedas. Porque eu piso nele e escorrego, ou eu pego numa borda que está meio levantada, enfio o pé e aí tropeço. Então, não dá para ter tapete em casa. E a gente vai falar disso daqui um pouco. Degraus altos ou muito estreitos é um risco. Aliás, o ambiente do idoso precisa ser cuidadosamente pensado, sem degrau, sem desníveis, para evitar essas dificuldades. Objetos no caminho. E hoje a gente está tendo uma convivência intergeracional, que os pais estão morando com os filhos, que por sua vez têm filhos pequenos. Então é criança que deixa brinquedo pela casa o dia todo. Animal, criança adora um bichinho de estimação, um cachorro, um gato, e eles não têm ideia de que está atrapalhando alguém. Então ele fica, e cachorro não fica sempre no mesmo lugar, um animal não fica. Então hoje ele está aqui, amanhã ele está ali, e o idoso não se dá conta disso. Às vezes até o idoso está caminhando, não tem nada na frente dele, de repente vem o cachorro como um furacão e atravessa na frente dele. É um motivo, é um risco para quedas. A ausência de corrimãos nos corredores, especialmente em escadas. Também é um risco, eu preciso me apoiar para descer. Eu, quando vou para a PUC, eu subo escada, porque a minha sala fica no primeiro andar. É uma escada muito ampla, bem larga, e tem corrimão. E eu já sinto muito mais segura subindo, firmando no corrimão, especialmente na hora de descer. Prateleiras baixas ou muito elevadas também são risco, ou porque o idoso precisa abaixar para pegar, ou ele tem que levantar muito e levantar a cabeça para alcançar o que está em cima. E na medida que eu tento alcançar alguma coisa que está muito em cima, eu me desequilibro e posso cair. E normalmente essa queda, ela é para trás e eu bato com a cabeça. Roupas ou calçados inadequados. Quando chega a idade mais avançada, não dá mais para utilizar um salto. Ou se uso ainda um salto, se a minha idade ainda permite, esse salto precisa ser largo. Não posso mais usar um salto fino. Então, de preferência, tênis, que tem um conforto bom. Não usar sandálias abertas, porque não dá equilíbrio no pé para o idoso andar. Então, é sempre um risco. Então, gente, queda é um evento que dá para prevenir. Então, vamos pensar agora algumas medidas que a gente pode fazer para prevenir quedas. E é a melhor solução, não é? E ali eu pus tapete, escada, porque normalmente é o mais comum de acontecer. Então, atitudes pessoais do idoso no ambiente domiciliar. E aí, eu estou falando do idoso, mas a gente precisa pensar que esse cuidado tanto é para o idoso, quanto para quem cuida do idoso. Precisa estar atento a esses detalhes e proteger o idoso dessas situações de risco. Locomover-se com cuidado em escadas e com as mãos livres. Não dá para subir escada carregando 2 sacolas. Pelo menos uma mão precisa estar livre para segurar o corrimão e segurar firme. Usar calçados de sola antiderrapante e sem salto, preferencialmente, porque qualquer coisa escorrega.
Por exemplo, quando eu vou limpar a casa da minha mãe, ela quer ficar atrás ajudando. E eu fico, mãe, é hora de você dormir. Vai deitar, porque o piso está molhado. Se o sapato não tiver um solado antiderrapante, é muito fácil escorregar. Então, precisa realmente tomar cuidado. Usar bengalas ou qualquer outro dispositivo, se necessário. Tem bengala, hoje tem uma bengala que tem 4 pezinhos ou 3, que ela até para em pé, porque é o grande problema do idoso, ele diz assim, não dá, eu vou fazer alguma coisa, eu ponho a bengala, ela cai. E essa que tem o tripé, ou um quadripé, ela para em pé, sozinha. Mas a gente percebe que tem idosos que ainda têm resistência à bengala. E ela ajuda muito. É uma terceira perna para te ajudar a sustentar e apoiar no solo. Ao levantar da cama, esse é um hábito que a gente precisa aprender. E começa ainda quando jovem, levantou da cama, estava deitado, senta, encosta o pé no chão, levanta o peito, respira fundo, solta pela boca 3 vezes. Tá ok? Veja, sinta como é que está o seu equilíbrio. Se você está tonto, vira a cabeça para um lado, para o outro, não está tonto, aí é hora de levantar. Levanta, firmando na cama, ficou em pé, respira de novo, está tudo ok? Você começa a andar. Então, não tenha pressa. A pressa, às vezes, é uma aliada da queda. Então, eu preciso ir ao banheiro. Então, levanto correndo, já levanto e saio. Se eu tiver uma síncope qualquer, eu vou cair. Então, são cuidados que a gente precisa aprender. É difícil? É, mas é um exercício. Levantou rápido, sentou na cama, falou, opa, peraí, não vou levantar. Para, respira, fique em pé e depois você levanta. Então, são cuidados importantes que nos ajudam nessa prevenção. Outra coisa, cuidado no ambiente. Às vezes tem coisas que facilitam muito para tropeçar. Se a gente olhar aqui nessa figura, tem uma coxa de cama que vai até no chão e no canto da cama fica aquela dobra. Aí eu passo por ali, olhando para outra coisa, tropeço e caio. Então, esses cuidados são importantes. A outra coisa, o tapetinho do lado da cama. É muito bom ter um tapete do lado da cama, que você levanta, põe o pé no tapete, mas esse tapete pode te passar uma rasteira. Então, tira esse tapetinho de lá. Acostume a colocar o seu chinelo sempre no mesmo lugar e não no mesmo rumo que você senta. Que depois você vai lá e arrasta ele com o pé para calçar. Porque senão ele pode ser um objeto ali que pode te atrapalhar. O piso, de preferência, antiderrapante. O quarto, o mais próximo possível do banheiro. Isso é muito importante. Porque não tem um longo trajeto, como já tem uma incontinência e uma urgência urinária, você levanta, tem que esperar se estabilizar para levantar. Se o banheiro está longe, fica mais difícil. Você já chega lá cruzando a perna para a urina não sair. Então, é importante essa distância diminuída. A outra coisa, evitar móveis pontiagudos. Olha, essa mesa é redonda, então, mesmo que eu encoste nela, não tem nada pontiagudo para me atrapalhar e para me levar a uma queda. Assim como cadeiras, mesinhas de centro devem ser evitadas, porque é uma coisa que tem no meio do caminho. As cadeiras devem ter braços, porque o idoso, ele não levanta mais assim. Ele precisa de um apoio. E esse é um cuidado que aqui na igreja nós temos. Se a gente for na classe das senhoras e dos homens, todas as cadeiras têm apoio, porque eles precisam fazer isso para levantar. E de preferência,
usando os 2 braços. Isso é muito importante. E uma coisa importante que Janine até falou da queda do Fidel Castro, que tropeçou num fio enquanto dava uma palestra. Muito comum isso que a gente está vendo aqui na foto. Primeiro, tomadas muito baixas, acho que voltei. Tomadas muito baixas, que a pessoa na hora de ligar precisa abaixar muito, então a tomada precisa ter uma altura maior, e fios espalhados, que aí fica fácil, olha quanto fio ali naquela figura, fica fácil tropeçar. Então precisa tomar muito cuidado em como prover a casa, e aí os filhos, os cuidadores precisam tomar esse cuidado. O idoso, às vezes, já precisa de um umidificador, precisa de um outro aparelho para ajudá-lo, e que tem fios, precisa ser ligado na tomada. Então, cuidado com isso, para não ficar fios soltos e representar uma armadilha para o idoso. Deixar os objetos de uso diário facilmente alcançável. Tem aquelas coisas que nós temos em casa, que a gente usa muito esporadicamente. Hoje mesmo eu fui procurar um casaco comprido, Goiânia não faz frio, né? Isso fica guardado lá um tempão. Então, isso pode ficar num lugar mais alto. Agora, aquela coisa que eu uso todo dia, fique alcançável. Nem muito baixo, nem muito alto. Deixa alcançável. Essa é uma reorganização da casa, que os filhos ou o próprio idoso, se ainda tem condição, ou o cuidador, precisa fazer, tanto na cozinha quanto no quarto, para facilitar a vida do idoso. Instalar corrimão, se houver escada, e até num trajeto que o idoso faz com muita frequência. Na casa da minha mãe, nós colocamos uma corda bem esticada, porque a casa dela é construída no fundo do lote, o quintal fica todo para frente, tem calçamento e tudo, mas quando ela precisa ir ao portão, é uma distância longa. Então, nós amarramos uma corda bem esticada, firme, lá do portão até muito próximo da entrada da casa. E ela sente uma segurança, porque ela entrou ali, ela já corre para pegar a corda, e ali é uma segurança para ela. Então, a gente tem que avaliar, cada ambiente é um ambiente, o que é possível fazer. Mas a gente precisa dar essa firmeza para o nosso idoso. Utilizar sempre cadeira firme. Então, esse é um cuidado. Às vezes, as cadeiras com o uso vai ficando muito mole, balança. Então, cola essa cadeira, reprega. Tem que ser firme. E sempre lembrar que, para idoso, precisa ser uma cadeira com braço. Ah, e outra coisa, uma cadeira que dá apoio para os pés. Especialmente se o idoso é baixinho, como o meu caso. Vocês estão vendo aqui, hora nenhuma, quase, eu encostei lá atrás, porque se eu encosto, o meu pé fica livre. Então, para eu encostar o pé no chão, eu não posso encostar. Então, a altura de cadeira é um problema muito sério e precisa ser adaptável. Nem muito baixo, que dificulta andar, levantar, mas também não pode ser muito alto. Tem que estar confortavelmente sentado, encostado, e encostando o pé inteiro, não de ponta de pé. Aqui nesse banco, para eu encostar atrás, eu fico encostado de ponta de pé. Então, são detalhes pequenos, mas que nós podemos observar no dia a dia do domicílio do idoso, no nosso domicílio, para melhorar essas coisas. Banheiro é um problema. Muitas quedas ocorrem no banheiro. Então, colocar um piso antiderrapante, barras de apoio, onde for melhor, de acordo com o movimento que o idoso faz para entrar, para sair do banheiro. Inclusive, barras de apoio junto à pia,
se não tiver jeito de apoiar de outra forma, junto do vaso. O vaso precisa ser mais alto. E hoje, existem até já uns apoios que a gente compra e coloca, igual a gente põe de criança, quando está aprendendo a usar o vaso, tem para idoso, que ela eleva a altura do vaso para facilitar. E hoje já tem até esse apoio de vaso que vem junto o apoio de braço. Então, porque às vezes o banheiro é tão apertado que não dá para você colocar uma barra do lado do vaso. Não tem onde fixar essa barra. Mas tem esse apoio, é só procurar essas casas que vendem material médico hospitalar para locomoção, que vocês vão encontrar. Então, essas adaptações são muito importantes e ajudam muito o idoso. Até para lavar o pé, gente. Um idoso, já mais idoso, ele não consegue abaixar para lavar o pé. Então, ele pode escorregar porque está usando sabão. Coloque uma cadeira segura no banheiro para esse idoso tomar banho sentado. Ou existem uns banquinhos que a gente pode adaptar na própria parede, que ele é até dobrável, que facilita para o idoso tomar banho sentado. De preferência uma ducha móvel, que ele não fique dependendo do chuveiro, porque aí ele tem que ir lá buscar água. Então, com uma ducha móvel, ele lava onde ele precisa. Usar escovas para facilitar a lavagem do pé, porque o idoso não dá conta mais de abaixar, mesmo estando sentado. E, às vezes, até colocar uma barra numa altura, que ele possa firmar o pé na barra e ir com a escova para lavar. Então, são adaptações necessárias e importantes para evitar as quedas. Manter cabo de panela para dentro do fogão. Esse é um cuidado que a gente tem quando tem filho pequeno, mas esse mesmo cuidado a gente precisa ter com o idoso, que não enxerga muito bem, não viu o cabo da panela que é fino. Então, sempre tomar o cuidado de colocar o cabo para o lado de dentro, ele não ficar saliente ali para fora do fogão. Evitar vestimentas largas, que podem ficar presas nas coisas. E aí, toda vez que eu falo disso, eu lembro da minha casa, é uma coisa que eu preciso mudar. Os pegadores da porta do armário, ele tem meio que um chifrezinho para o lado. Então, se eu estou com uma blusa aberta, e eu estou na pia, e vou para o fogão, a abertura da blusa pega naquele chifre, e eu levo um tranco. E eu preciso voltar e me desengarranchar. Ou se eu tenho um vestido que amarra aqui na frente, aí na alça da laçada, ele prega lá, de repente, eu estou andando para o fogão, eu fiquei presa lá. Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu não sei se já aconteceu com você, mas se eu estou com uma blusa mais larga, quando eu passo perto de uma maçaneta, a blusa engancha na maçaneta e eu fico presa lá. Isso também é um risco de queda. Então, a gente precisa prestar atenção nesses mínimos detalhes. O que é que eu faço no meu dia a dia que me leva a risco? Para eu mudar. Então, eu não vou usar mais aquela roupa, eu vou tirar aquele laço. Eu vou colocar uma proteção nas maçanetas, ou não vou usar aquela blusa que tem me levado mais a esse risco. A gente precisa começar a pensar nisso. Caiu água no chão ou qualquer outro líquido, imediatamente a gente precisa dar um jeito de secar. Não precisa pegar um paninho e ir lá, não. Hoje tem uns esfregões fáceis, com cabo alto, que você vai lá e seca. O próprio idoso, se ele ainda tem um pouco de equilíbrio, ele consegue fazer isso. Ter bancadas de fogão e pia na mesma altura, preferencialmente, porque o idoso não enxerga muito bem. Aí ele esquenta uma água aqui no fogão, a pia é mais alta, aí ele vai, bate aqui na pia, aquilo entorna, ele desequilibra. Então, é sempre risco. Então, a gente precisa pensar em adaptar esse ambiente. Ainda hoje, a gente vê idosos que se animam a construir. Então, se é o seu caso, já chama o arquiteto e diz, olha, eu quero tudo plano.
não quero degrau, não quero isso, eu quero um banheiro amplo, eu quero... Já faz tudo, o piso eu quero antiderrapante, já constrói, eu quero portas largas, porque um dia eu posso precisar de cadeira de rodas. Então, já pensa nisso. Quando eu já moro numa casa há muito tempo, eu não vou botar a casa abaixo, mas aí eu vou fazendo as adaptações. Se eu estou usando cadeiras de roda, com certeza eu vou ter que trocar minhas portas e colocar portas mais largas. Colocar um banheiro de jeito que facilita para eu entrar com a cadeira de rodas. Então, essas adaptações são necessárias ao longo da vida. Eu já começo a sentir isso, que preciso mudar algumas coisas. Tapete eu já tirei de dentro de casa, não tenho tapete. Adorava um tapete junto da cama. Ok. Cuidado com a postura corporal. Cuidado ao abaixar e levantar. Quando a gente é idoso, mas é mais jovem, eu consigo abaixar assim e levantar com a coluna reta, que é o ideal. Ao invés de abaixar assim, eu acabo com a minha coluna. Então, faço isso, pego o que eu quero, faço o que eu quero no chão e levanto. Se é um idoso já de mais de 80 anos, ele não dá conta mais de fazer isso. Então, precisa fazer uma coisa próxima ao chão, pega uma cadeirinha mais baixa, um banquinho, senta, e aí você fica mais próximo do chão para fazer as coisas. Vai mexer com a plantinha? Pega um banquinho, põe lá perto, mexe com a planta, porque você não tem que ficar de cócora, a perna não aguenta mais, e nem vai ter o risco de desequilibrar e cair. Varal de roupa precisa ser adaptado. E às vezes a gente espera a coisa acontecer para depois mudar. Minha mãe teve uma queda séria, porque foi estender a roupa no varal muito alto, né? A hora que ela fez isso, prendeu um pouco a circulação em vasos grandes aqui, faltou circulação no cérebro, ela ficou tonta e caiu para trás. Então, hoje, nós já adaptamos e colocamos o varal na altura dos olhos, para evitar esse risco. Mas podia ter evitado essa queda. Então, são adaptações que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Manter a vassoura na hora de varrer, sempre na frente, vai empurrando. Agora, isso também é um hábito, a gente usa do lado, né? Vai fazendo isso. E aí, você tem muitos movimentos aqui. Mas, para mudar esse hábito, a gente tem que prestar atenção nele. Ao carregar pesos, distribui as sacolas. Uma sacola numa mão, outra sacola na outra, para o peso ficar mais ou menos equilibrado, você não ficar forçando para um lado ou para o outro. E, sempre que possível, utilize um carrinho para carregar as coisas. Vai ao supermercado, mas é pertinho, não tem problema, leva um carrinho, ele pode carregar o peso para você. Tem neto, neto chega, vó ama pegar neto. Prazer que quando o neto chega na minha casa, ele pula em mim e eu pego. Mas olha o risco, tem dia que eu estou com a coluna doída. Então, a gente precisa sentar e pedir para eles virem sentar no colo. Mas isso também é um hábito que a gente precisa se policiar para mudar. Nós estamos terminando. E aí, também precisamos pensar na nossa alimentação. Uma alimentação, quanto mais colorida, melhor. O ideal é que a gente tenha 5 cores diferentes no prato a cada dia, porque aí a gente garante todas as vitaminas, os minerais necessários. Muita água, especialmente nesse tempo de Covid, nos ajuda a eliminar muitas coisas que nós não precisamos, estamos bem hidratados. O idoso, a gente diz que ele é enxuto. O idoso tem muito menos água no organismo do que um adulto ou um jovem. Então, nós precisamos repor com muito mais frequência essa água. Tomar muito leite e derivados por conta do cálcio.
e fazer atividade física. E aí lembramos de novo do projeto Vitalidade aqui da PIB, atualmente virtual, mas quando voltarmos às atividades, venha, faça, porque isso é importante. Aumenta a força muscular, melhora a osteoporose. Esses exercícios físicos, pelo menos 3 vezes por semana. Caminhe, mesmo que seja dentro de casa. E aí eu me lembro de um vizinho, que eu levantava cedo, ele estava na sacada. Ele ia até lá do lado, voltava, e ele fazia isso várias vezes. Mas é onde ele podia caminhar. Então, ele caminhava e ainda tomava o sol. Então, é isso. Espero que não tenha cansado muito vocês. E, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou tentar responder pelo chat. Se não for uma resposta muito longa, acho que eu consigo escrever. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Que bom que a gente pode estar aprendendo sempre, né? Tem coisas tão simples que a gente pode mudar e, de fato, evitar quedas. E pode ter certeza, é muito melhor evitar quedas do que ter que lidar com elas, né? Muitas vezes a gente cai e não tem fraturas, mas tem o trauma, né? A dor que vai ficar. Outras vezes a gente pode sofrer fraturas, contusão, até cerebral, né? E, de fato, até, como a gente viu na pesquisa, óbitos por queda não são raros, na verdade, são muito mais frequentes do que a gente pensa, né? E tem aumentado. E tem aumentado. Então, a gente precisa, de fato, ficar mais atento, procurar estabelecer rotinas mais seguras, né, nesse sentido. Muito obrigada, que Deus abençoe. E nós vamos encerrar orando. Nada, foi um prazer. Pai querido, nós queremos agradecer, Senhor, porque em meio à pandemia, em meio às incertezas, nós temos a segurança de que o Senhor é Deus soberano. E por isso nós estamos, sim, caminhando, tentando manter uma nova rotina de vida, confiados de que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que o nosso amanhã ao Senhor pertence mesmo. Talvez esse seja o grande aprendizado. Obrigada, Pai, pela vida da Denícia, por sua disponibilidade em vir aqui, dividir com a gente o seu conhecimento, a sua informação. E obrigada, Pai, porque sabemos que isso pode, sim, produzir efeitos e melhora e qualidade de vida nas pessoas que estão aqui participando. Obrigada, Pai, porque podemos dispor desse recurso e alcançar muitas pessoas. Nós louvamos e bendizemos o seu nome por isso. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima quinta, pessoal.